Gratidão, meu povo poderoso, iluminado, maravilhoso. Estou aqui debaixo do pé de jabuticaba e eu vou te explicar um negócio que talvez nunca ninguém te explicou sobre arquétipos. De onde veio isso, para que isso serve, de que forma esse negócio atua na sua vida e por que tem tantos arquétipos hoje em dia por aí. E vou te explicar um breguete que é o pulo do gato. Não? Mas espera aí. Não, eu ia falar antes para criar um suspense, mas vou deixar mais para o final para você entender mais sobre essa questão de arquétipos, que você vai ver que não te contaram tudo e eu fiz 2 cursos sobre arquétipos e aí depois é que eu fui ler Carl Jung, tá? Que é um psicólogo que em 1919 ele entendeu, mapeou na realidade 12 arquétipos que existem na psique humana, tá bom? E como é que nós vamos começar a entender esse negócio de arquétipos? Eu vou te falar primeiro uma palavra e aí você vai começar a entender isso. E qual que é essa palavra? Mãe. Mãe? Sim, mãe. Quando eu falo mãe, qual é mãe? De mamãe. Qual é a informação primordial, primeira, que vem na sua mente? E não tem nada a ver com a energia primordial do universo. Esquece isso, porque isso aí te enganaram, tá bom? E aí eu vou te explicar esse breguete. Se você não gosta de vídeo longo, pode pular o vídeo, porque na realidade esse vídeo vai ser uma aula, então vai ser longo, entendeu? Não tem hora para acabar. Show de bola? Então vamos lá. Mãe, o que esse negócio traduziu para você? O que você sentiu? Bom, então mãe, na realidade, está como um parâmetro na sua vida de proteção, de carinho, de afeto, de amor, não é? Não é isso que a palavra mãe traduz para você? Mãe, mamãe, pai. Qual que ela traduz para você? Protetor, disciplinador e outras coisas mais que você vai sentir dentro de você. Esse sentimento não precisa de ser um sentimento forte, tá? Mas sim um padrão na realidade que você tem, ou uma preconcepção de algo pré-existente que te foi ensinado desde quando você se entendeu por gente, tá? Agora eu vou te falar algumas palavras. Inocente. O que te traz a palavra inocente na sua cabeça? Explorador. O sábio. O herói. O fora da lei. Uma pessoa fora da lei. O que seria uma pessoa fora da lei? Mas lembre-se, isso foi escrito por Carl Jung justamente em 1919. Tá? Você pode classificar essa palavra fora da lei como rebelde sem causa ou qualquer outra coisa nesse gênero. E vou te explicar o porquê disso, tá? O mago. Mago, Carlos? É, mago. O que mago traduz para você? Qual que é o primordial dessa palavra para você? Aquela primeira impressão que você tem. Arquétipo significa primeira impressão ou impressão primordial que você tem, tá? Mas não tem nada a ver com energias primordiais do passado, não. O cara comum, isso aí você já ouviu falar, ah, o fulano é um cara comum, né? Por que disso? O que essa expressão, o cara comum, traz para você? Bobo da corte. Tem alguma coisa aí bem interessante sobre bobo da corte também. É aquele cara que é brincalhão e tudo mais, mas eu quero abrir um parênteses aqui, aonde eu descobri que bobo da corte, na realidade, era o conselheiro de confiança do rei. E ele fazia piadas, tá, engraçadas sobre as pessoas, mas na realidade ele estava expressando uma opinião sobre algo que ele sabia para todos e principalmente para o rei, que ria e na realidade sabia que era uma brincadeira com fundo de verdade. Tá aí aonde veio essa expressão que você usa, que você nem sabia de onde veio.
O amante. Fulano é um amante. Beltrano é um amante. O que que a palavra amante traz para você? Tá? E não é uma conotação só, uma conotação sexual, mas é uma conotação de padrão de pensamentos. Show? O Criador. E não estou falando aqui de Deus. Aqui pode se colocar o inventor também. O governante, ou o rei, ou aquele que governa, aquele que tem chefia, que ele tem poder. E o outro, que é o 12º, tá? E o outro que é o prestativo. Aquele que é prestativo e tudo mais. O que é prestativo? Uma pessoa que está sempre disposta ali a te ajudar, não é? Mas vamos analisar agora os 12. São 12 arquétipos que Carl Jung, naquela época, ele percebeu dentro do inconsciente coletivo. Aliás, ele concebeu essa história de inconsciente coletivo também. O que é o inconsciente coletivo? São informações que estão dentro do inconsciente ou do subconsciente de todas as pessoas. Ao contrário de um outro cara que eu esqueci o nome, que falava sobre que nós éramos uma página em branco, tá? E Carl Jung tirou tudo isso e falou, não, nós temos uma pré-informação existente na nossa mente subconsciente. E existe um negócio chamado inconsciente ou subconsciente coletivo, aonde elas estão, aonde você passa a aprender isso quando você vai crescendo. Então todas essas coisas você cresce com elas, porque você vai herdando essas informações de outras pessoas, tá? Da sua cultura. Veja bem, essas palavras todas, esses arquétipos que eu acabei de dizer, eles são preconcebidos numa visão ocidental. Então nós temos também aqueles arquétipos de culturas diferentes da nossa, que são arquétipos de animais, arquétipos de seres, né? Seres extraterrenos, vamos dizer assim, que foi colocado também na cabeça daquelas culturas e se tornou arquétipo. Aliás, tudo é um arquétipo, se você perceber isso. E aí, Carl Jung fala sobre uma coisa que agora vai tirar a sua alma do seu corpo. Existe um arquétipo chamado sombra. Uau! Mas não é o arquétipo que tem a sombra, Carlos? Não, é você que tem a sombra. E o que é essa sombra? Essa sombra, na realidade, é quando você coloca para dentro da sua mente subconsciente, varre lá para dentro, todas as coisas ruins que você não deseja e que você não consegue consertar. Defeitos, situações, coisas, você vai colocando ali dentro. Isso se torna sua sombra. Por que sombra? Porque quando você está no sol, a sua sombra te acompanha. A sua sombra está sempre te acompanhando. E como você acaba com esse arquétipo da sombra? Você não acaba, mas você pode retirar, quando a coisa é muito grave, aquele defeito, trazer a mente consciente e ressignificar isso através de processos. E aí sim a sua sombra diminui de intensidade. Mas todos nós temos o arquétipo da sombra. Detalhe interessante. A sombra e o pulo do gato. E esse é o pulo do gato interessante. A sombra, na realidade, só é o aviso daquilo, de tudo ruim que nós temos. E aí vem o outro pulo do gato. Qual que é o outro pulo do gato? Os arquétipos, você varia dentro deles, depende do tempo que você tem, depende da situação que você está vivendo, vivenciando. Mas vamos lá nos 12 arquétipos. Vamos começar pelo último, que é do altruísta. O que é uma pessoa altruísta, o arquétipo do altruísta? É aquele que é generoso, que gosta de todo mundo, gosta de ajudar as pessoas, que numa situação de calamidade ou uma situação de infortúnio, ele não se preocupa consigo, mas ele se preocupa como isso vai impactar as outras pessoas menos favorecidas do que ele, tá? O prestativo, que é esse, né?
O governante é aquele cara responsável, que tem grandes responsabilidades e que sabe governar justamente essas responsabilidades e governar as pessoas. O que é o criador? É aquele que cria, é a beleza, é o artista, é aquele que gosta de tudo belo, estético, que toma isso para a sua vida como algo fundamental. Então você pode ser vários desses arquétipos ou ter um arquétipo predominante. É na realidade um paradigma. O que é um paradigma? Um paradigma são vários pensamentos que você tem, que você adquiriu ao longo da sua vida. E esses arquétipos vão mudar ao longo da sua vida. E até a predominância deles vai mudar ao longo da sua vida. Então, agora você pode estar sendo o arquétipo do mago, mas daqui a algum tempo você pode ser o arquétipo do governante, porque você vai ter que ter responsabilidades dentro de uma empresa, por exemplo. O amante, o que é o amante? O arquétipo do amante é aquele que realmente gosta de tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é efêmero e lhe traz prazer, independente do que seja, perfume, pode ser qualquer coisa, mas aquilo que te dá prazer imediato. É aquele que vivencia os prazeres imediatos e vamos colocar assim nas palavras de Carl Jung, efêmeros. São prazeres efêmeros que passam muito rápido. Então é exatamente isso o arquétipo do amante. Então tá prestando atenção? Tá prestando atenção? Show de bola! Então aí nós temos o outro arquétipo, o bobo da corte. Mas Carlos, o que é o bobo da corte? É aquela pessoa que quer ser aceita, tem uma grande carência afetiva, quer ser aceito pelo grupo, mas quer que o grupo o aceite como ele é. Brincalhão, extrovertido, feliz. Então não é o bobo da corte em si, mas aquela pessoa que se expressa e não tem medo de se expressar do jeito como ela é, da felicidade dela. Esse é chamado bobo da corte, mas não é uma situação pejorativa. Preste bem atenção que isso foi cunhado em 1919, não foi agora. Seria o extrovertido, seria mais adequado para os dias de hoje. É aquela pessoa que, apesar de ter uma carência afetiva muito grande, ela não oferece nenhum tipo de perigo para você. Ela oferece justamente o ponto de vista dela de uma forma engraçada e ela deseja que você o respeite dessa forma. E aí tem o cara comum. E o cara comum, é o próprio arquétipo já diz, é aquele cara comum que gosta de tudo como está, nas zonas de conforto que ele tem, que as outras pessoas têm, ele procura se enquadrar na realidade, sempre na sociedade, como sendo um homem comum e se enquadrar como todo mundo. Ele não tem grandes ambições, ele é o cara comum, aquela pessoa que é o cara comum. Só isso, sem nenhuma melasquência. O mago. Qual que é o arquétipo do mago? Como é que o mago procede? Ele usa tudo aquilo que não é tão assim, vamos dizer, cientificamente comprovado, para efetivar coisas na sua vida. Então, um mago, na realidade, é quando você vai, por exemplo, fazer uma benzeção. Tá? Você vai numa benzedeira, por exemplo. Por quê? Porque, na realidade, você está ali no arquétipo do mago. Você está usando alguma coisa que não é científica e você não dá muita, esse arquétipo, quando você está usando, não dá muita ênfase para o lado científico, que não pode ser comprovado. Se puder ser comprovado para ele, está ótimo. Se não puder ser comprovado, para ele também está servindo, porque ele usa justamente essas forças para que ele possa ter aquilo que ele deseja. Entendeu? Esse é o arquétipo do mago. E aí nós temos o arquétipo do fora da lei. Esse arquétipo é um arquétipo interessante. É o arquétipo de onde a pessoa ela é muito carente e ela faz de tudo para chamar atenção. É um arquétipo
perigoso, é um arquétipo de uma pessoa que, para chamar atenção para ela, ela vai humilhar as pessoas, vai ser debochado, vai ser uma pessoa que vai ser ruim, rude com as pessoas, mas é uma pessoa extremamente, profundamente carente. O traço do fora da lei é justamente a carência afetiva e a forma como ele faz para atrair a atenção das pessoas, que é uma forma rude, tá? É uma forma de ofender. Então ele acredita que, sendo assim, ele traz para ele a atenção necessária para satisfazer aquela ânsia que ele tem de, né, carinho, de amor, de atenção que ele deseja, tá? De atenção, entendeu bem? E aí vai ter o herói, e todo mundo fala assim, ah, mas tem um arquétipo do herói, super-homem, Mulher Maravilha e tal. Não, o herói é aquele arquétipo que realmente ele é bem parecido com aquele que gosta de fazer tudo para os outros. Mas o arquétipo do herói tem um negócio, ele é ágil, então ele agiliza as coisas, tá? Ele é disciplinado, ele é focado naquilo que ele deseja, ele sabe dar a volta por cima, mesmo quando as situações estão muito ruins. Mas ele se preocupa com as outras pessoas também. Mas o arquétipo do herói é mais aplicado para pessoas desse naipe, dessa envergadura. Para ele não tem tempo ruim, para ele tudo pode ser modificado na vida. Pode fazer uma casadinha entre o herói e o mago. São os dois que eles se casam muito bem, tá? E as pessoas transitam nesses dois arquétipos com muita facilidade. E tem o explorador. O que é o explorador? O explorador está sempre em busca de algo. E ele cata tudo para ele que seja algo que seja bom para a sua viagem, para a sua exploração da vida, dos sentimentos, das emoções, tudo aquilo que é necessário para ele que ele possa fazer essa jornada na vida em busca de algo que às vezes ele nem sabe sobre o que ele está buscando, mas ele está buscando alguma coisa. Esse é o explorador, tá? E aí temos um outro que é o inocente. Esse inocente é aquele que acredita em tudo, que acredita em todos. Ele acha que todo mundo é bonzinho até que se prove o contrário. Esse é o arquétipo típico de uma pessoa que a gente olha e fala assim, nossa, mas ele acredita muito em todo mundo. Mas ele tem essa característica e a gente passa por essa situação de inocência, de acreditar nos outros, tá? Então esses são os 12 arquétipos que Carl Jung mapeou e agora vamos falar uma outra coisa muito interessante que você vai começar a entender. Existe também o arquétipo da persona. E o que é esse arquétipo da persona, Carlos, Fortuna, iluminado, poderoso, maravilhoso que sou eu? A persona é quando você sai de casa e você tem que colocar uma máscara, tá? Mas o que é essa máscara? É na realidade aqueles papéis que você faz, entenda bem, máscara não é no sentido ruim, mas é no sentido bom. Ou seja, quando a mulher está em casa e ela cuida dos filhos, ela coloca, se veste de mãe. Quando ela está no trabalho, de trabalhadora. E aí, o que acontece? Algumas pessoas, nesses arquétipos da persona, podem se perder. E hoje estão se perdendo muitas pessoas. Por quê? Porque em vez de serem o que elas são, elas estão numa persona diferente. Elas estão querendo parecer ser e não ser quem elas são. Percebeu? Então, quando na realidade você quer muito mais mostrar algo que você não é, você cria um conflito dentro de você. E esse conflito vai esbarrar exatamente na sua sombra. Por quê? Porque você vai jogar tudo lá para dentro e vai ser um personagem que você não é. E vai vivenciar isso.
Então hoje tem acontecido muito isso e isso tem causado muitos problemas na psique humana dessas personas, porque todo mundo usa personas diferentes e é normal. Cada um, quando você sai para trabalhar, você age de um jeito, quando você conversa com uma pessoa, você age de um jeito, quando você vai conversar com o seu chefe, age de um jeito, o seu chefe, quando ele é chefe, né, pelo menos aqui no Brasil, assim, eu sou chefe, agora eu tenho que vestir a camisa do chefe e ser aquela pessoa daquele jeito. Então existem vários tipos de personas de chefe que a pessoa coloca na cabeça dela. E o principal dessa história da persona é você entender que você vai ser pessoas diferentes, tá? Arquétipos diferentes dentro da persona, agindo diferentemente, juntamente com esses 12 arquétipos aí. Tudo isso está dentro do seu subconsciente ou do inconsciente coletivo das pessoas. E aí vem uma outra questão, que é a questão mais interessante, que é o pulo do gato. Não, preste bem atenção. Quando você se dá conta de que começam a dizer assim, tem arquétipos disso, arquétipo da Cleópatra, arquétipo do Apolo, arquétipo do fulano, arquétipo do Beltrano, arquétipo da Mulher Maravilha, arquétipo disso e arquétipo daquilo outro, o que você está fazendo? Você está capturando na sua mente, do jeito como você capturou todos esses arquétipos na sua mente, desde que você se entendeu por gente, tá? E você foi vendo esses arquétipos acontecerem, né? Você presenciar e copiar na sua mente, você começa a copiar também esses arquétipos modernos. E é por isso que muitas das vezes as pessoas não conseguem uma ligação com aquele arquétipo. Por quê? Porque esse arquétipo, ele é moderno, ele não é um arquétipo que está no inconsciente coletivo. Mas, Carlos, o herói está dentro do subconsciente coletivo, mas ele está de uma outra maneira. Então, quando você está fazendo um exercício com arquétipos para você manifestar alguma coisa na sua vida, o que você está fazendo é colocar dentro da sua mente subconsciente informações. E essas informações têm que ser repetidas, porque na realidade não são arquétipos que você aprendeu desde lá de quando você era pequenininho. Então, por exemplo, um arquétipo de Apolo, por exemplo, você vai ter que colocar esse arquétipo dentro da sua cabeça. Ele vai ter o lado sombra dele? Sim, porque você na realidade nem está colocando um arquétipo, você está colocando uma consciência, ativando uma consciência dentro do inconsciente coletivo seu, dentro da sua mente subconsciente, de um deus grego. E aí, o que vai acontecer? Vai ter a sombra, por exemplo, da Cleópatra. Se você ver a vida toda da Cleópatra, você vai ver que ela foi rainha do Egito, tinha os seus amantes, né? Casou-se e teve um fim trágico. Qual a parte sombra disso que é ensinado? Bom, a parte trágica dela. Preste bem atenção, quando você pode criar arquétipos para você, você pode ser o seu próprio arquétipo escrevendo, e esse é o pulo do gato que eu estava falando no início, escrevendo como você é ou como você quer ser no presente. Então, quando você ativa esses arquétipos na sua vida, você tem que entender o seguinte, não é para você fazer do jeito como você está fazendo. Você tem que entender, você tem que estudar sobre a pessoa, ou sobre aquele arquétipo, ou sobre aquela figura mítica e entender como é que isso vai agir dentro da sua vida. Por quê? Porque senão você pode ativar alguma coisa que dentro da sombra dessa consciência, tudo não é consciência? Então, dentro da sombra dessa consciência vai afetar o seu arquétipo de sombra e aquilo vai se tornar pior ainda. Em vez de manifestar coisas boas para você, pode manifestar coisas ruins para você. Então,
esteja bem ligado nisso com relação ao arquétipo, porque ninguém te falou sobre isso e eu estou te falando exatamente a verdade sobre esses arquétipos. E aí tinha um tal de arquétipo Incubus e Cubus que queriam saber e eu falei assim, gente, mas estão inventando isso, o que é isso? É perigoso você ativar arquétipos que você não tem conhecimento sobre aquilo. Por quê? Porque na realidade ele não está no inconsciente coletivo e você vai ter que ativar uma ideia, tá? Ele vai destravar uma informação que já existe dentro da sua cabeça e que vai trazer um lado sombra que pode somar seu arquétipo sombra e piorar o negócio. Entendeu bem? Quando você não está muito bem lá da cabeça, eu quero isso, está ansioso, está estressado, vai colocar um arquétipo de agitação, como herói, por exemplo. Calma, você precisa de primeiro ter calma emocional para fazer aquilo, para depois você começar. Mas é urgente. Não é urgente. Na realidade, você deixou que a coisa seja urgente para acontecer de hoje para amanhã. Você sabe muito bem que as coisas como são, você sabe que no final do mês você tem que pagar a conta, você sabe que o seu relacionamento não está indo muito bem, então você vai despertar coisas que querem para você consertar aquilo ali. E você quer o conserto muito rápido. E aí você acaba tropeçando em arquétipos que não vão dar bem com você. Vou te dar um exemplo. O arquétipo do gafanhoto. Carlos, mas eu quero um salto quântico na minha vida. Está preparado para esse arquétipo de salto quântico na sua vida? Porque na realidade muita coisa vai ser destruída na sua vida. Presta bem atenção na figura do gafanhoto, o que ele faz com uma plantação. Ele destrói uma plantação. Percebeu? Então ele vai destruir coisas na sua vida que não estão muito boas, ou coisas que você acha que estão muito boas, mas que na realidade para sua mente subconsciente não está bem, então vai destruir literalmente. E aí sim você vai ter que dar um salto quântico, só que é perigoso, porque se você não tiver estrutura emocional para segurar a barra do negócio, tá? Você pode perder emprego, pode perder marido, você pode perder a casa, você pode perder um monte de coisas, porque vai destruir certas coisas, para depois ter um recomeço, que é o tal salto quântico que você vai ter na sua vida. Então você está preparado psicologicamente, a sua psique, para realmente perder tudo e aí sim ter um salto quântico? Então você tem que se perguntar se realmente esses arquétipos atuais, a que nível eles estão e a que nível podem te ajudar ou podem te prejudicar. E cabe a você procurar saber sobre cada um dos arquétipos que você quer ativar na sua vida. Preste bem atenção. Nem sempre aquilo que é dito sobre arquétipos no YouTube ou num curso sobre arquétipos vai te dar um embasamento real daquilo. Então, num dos cursos que eu fiz, o cara foi muito taxativo, dizendo o seguinte: estude muito sobre o arquétipo que você quer ativar, entendeu? Saiba quais são os pontos positivos e negativos. Ative aquele que tem mais pontos positivos na sua vida, mais igualdade e menos pontos negativos. Porque aí o lado sombra dele não vai se somar ao seu lado sombra, o arquétipo sombra que você já tem. Entenda, seu arquétipo sombra é tudo que você esconde e esconde até de si mesmo, tá? E aí pode aflorar também coisas que você não sabia do seu arquétipo sombra, que são qualidades que você tinha e que você não sabia. Mas também pode aflorar coisas que você está escondendo e que você vai ter que, uma hora ou outra, botar para fora e resolver essas questões, porque elas estão gerando conflitos. E aí você vai ter que precisar de ajuda para resolver esses conflitos. Entendeu o que é arquétipo? Entendeu que arquétipo não é uma energia primordial que veio desde o início do universo? Veio desde o início do universo, da sua mente, quando você nasceu e se tornou consciente
de ser um ser vivo. Te ajudou? Eu tenho certeza que te ajudou e te ajudou demais. Gratidão infinita.